Então, vamos ao texto de Romanos, capítulo 1. Eu vou ler na versão mais contemporânea portuguesa e nós esperamos que quem será o Vanedeli Cristóvão, seja bem-vindo. É um amigo. Esse Ari. Esse Ari, rapaz, é demais. Seja bem-vindo, Cristóvão. Cristóvão, ele está em Lisboa? Ou está em Angola? Não, está em Angola. Está em Angola. Muito bem, Cristóvão. Seja bem-vindo, viu? Todos nós aqui estamos reunidos em um objetivo, primeiramente, de aprender a respeito de Jesus Cristo e, então, as coisas decorrentes, a Bíblia, a Escritura, a Palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo aí, tá bom? O Cristóvão é de Luanda? Será que ele está conseguindo falar? Será que o áudio dele está bom? Sim. Oi, seja bem-vindo, Cristóvão. Muito obrigado. Yeah. Ok. Então, vamos introduzir esse momento lendo as Escrituras Sagradas na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, eu vou usar uma versão mais contemporânea, certo? Que diz assim: não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também não-judeus. Nele se revela a justiça de Deus por meio da fé. Como está escrito, aquele que é justo, pela fé viverá. Então, nós lembramos hoje que ontem nós estávamos a comemorar 504 anos do dia da Reforma Protestante. Há 504 anos atrás, um monge agostiniano da linha da ordem de Santo Agostinho, chamado Martinho Lutero, pregava justamente, fixava nas portas da Catedral de Wittenberg, uma catedral que estava inserida na região de Wittenberg, na Alemanha, e ele servia ali como padre. Ele colocava, há 504 anos atrás, ele postava, se fosse na internet, postava, mas ele fixava mesmo, pregava com um martelo e pregos 95 teses contra a venda das indulgências feitas pela Igreja Católica Ocidental. Eu digo Igreja Católica Ocidental porque a Igreja Católica Oriental, ela nem teve conhecimento no primeiro momento a respeito desse acontecimento. O cristianismo já estava dividido nessa época, desde 1054. E o que acontece? Acontece que essa atitude de Martinho Lutero, esse padre, monge, foi o culminar de uma crise que Lutero passava interiormente, como pessoa, em primeiro lugar, e também como um guia espiritual da sua própria paróquia. Ele mesmo vivia essa crise, porque
ele se angustiava por não conseguir, através da instrução e dos dogmas da Igreja Romana, encontrar um Deus gracioso, né? Ele sempre almejou encontrar um Deus gracioso, mas sua vida sempre foi marcada pela angústia, pelo medo de um Deus tirano, acusador, e um Deus que dizia todos os dias à consciência de Lutero que, através do cumprimento de regras e das leis da Igreja, através das suas obras, ele podia chegar, possivelmente, a encontrar a paz e a segurança de uma vida eterna. Então, aqueles dias eram dias muito complicados, né? A Igreja Católica, ela determinava, ela era detentora da verdade, né? Mas o que ocorre? Ocorre que um dia Lutero ele acabou tendo acesso às Escrituras e leu Romanos 1, 16 e 17, coisa que nós acabamos de fazer. E isso fez toda a diferença na vida de Lutero, principalmente quando ele leu uma citação do apóstolo Paulo, que, na verdade, é já uma citação do livro de um profeta menor chamado Abacuque, e essa citação era justamente essa frase: o justo viverá da sua fé, ou o justo viverá pela fé, ou por fé, ou através da fé, né? Dependendo das versões e das traduções. Isso porque, então, nesse encontro com essa verdade, né, a sua vida, então, ela parece que teve um novo amplexo, né? A vida proposta por Deus, o que ele descobre no Evangelho, era uma vida de confiança na justiça de Deus e não na sua própria justiça. Isso porque Lutero era, na verdade, como todos nós somos, grandes pecadores e injustos. A justiça de Deus, que se revelou no Evangelho, a boa notícia do Evangelho, Cristo levou as nossas injustiças e nos poupou da ira eterna. Esse foi o grande encontro de Lutero com a verdade, algo que revolucionou a vida pessoal de Lutero. E esse foi o começo de uma grande revolução, né? 1517 foi o começo de uma grande revolução pessoal na vida de Lutero, religiosa também, porque envolveu a sua vida na maneira como ele religiosamente vivia, o seu estilo de vida, o seu relacionamento social e, naturalmente, politicamente falando, a própria Alemanha acabou por receber as consequências dessa revolução religiosa que aconteceu na Alemanha naquela época. Então, devido a isso, Lutero começou a escrever uma série de obras, série de comentários sempre fundamentados nas Escrituras Sagradas. Ele faz uma tradução bíblica do latim para o alemão, não somente do latim, mas ele também pega outras obras, por exemplo, a Septuaginta, vai se basear na tradução grega do Novo Testamento, para oferecer as Escrituras ao povo alemão. É claro, esses comentários também, desde a crítica às indulgências, que estava lá estampado nos 95 teses, desde a crítica sobre as indulgências vendidas pela Igreja Romana, como também questionamentos às múltiplas regras de dogmas criados pela Igreja Romana. Então, essa ação, ela influenciou pessoas, influenciou aldeias inteiras de alemães. Nós vamos perceber que os alemães acabam por descobrir as verdades
das Escrituras, porque tinham agora acesso às Escrituras, e isso gerou uma cólera, né, do Papa de Roma, né, do Patriarca de Roma, os seus bispos, a tal ponto que Lutero foi convocado para renegar os seus escritos num concílio requerido pelo Papa na cidade de Worms, em 1521. Quando estava presente, Lutero, interessante, quando Lutero estava lá presente, ele acaba por ser levado a negar esses escritos, mas, pelo contrário, Lutero acaba reafirmando cada obra que escreveu, cada comentário, e isso estava acontecendo à frente do rei Carlos V, que, naquela época, ele era o imperador do Sacro Império Romano, né? Mas o Lutero tem uma frase que me chama muito a atenção, né? Nessa dieta, né? Nesse concílio que foi feito lá em Worms, ele tem uma frase que me chama muito a atenção. Eu vou dizer a frase para vocês. Diz assim: a menos que vocês provem para mim, pela Escritura e pela razão, que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é nem correto e nem seguro. Aqui permaneço eu, diz Lutero. Não há mais nada que eu possa fazer, que Deus me ajude. Então, essas foram as últimas palavras de Lutero naquela dieta, quando, na verdade, ele encarou aquele concílio e, por um milagre de Deus, né, vamos dizer assim, o próprio Lutero acabou por ser escondido pelo próprio príncipe Frederico num dos castelos lá da sua província, para que Lutero não fosse, de alguma maneira, sentenciado à morte, como acontecia com inúmeros casos, inúmeras pessoas que se contrapunham às teses, aos dogmas da própria Igreja Romana daquela época. Então, essa declaração queria dizer que Lutero não ia negar a sua fé nos seus escritos, porque não podia ir contra a sua consciência e nem contra as Escrituras. Então, o que chama a nossa atenção é a questão da consciência de Lutero e também as Escrituras como um fundamento da sua vida de fé. Então, a partir daí, o que ocorre? Ocorre que há uma revolução, não somente religiosa, mas política também. A Alemanha acaba por passar por uma remodelação, né? Que aqui em Portugal a gente não fala reforma, porque a palavra reforma às vezes tem uma conotação de aposentadoria, mas a palavra reforma aqui é usada somente para esses casos, né? Quando a gente fala reforma, talvez fosse melhor a gente falar movimento reformista, protestante, alguma coisa assim, porque aí é mais comunicável para o pessoal aqui de Portugal. Mas o que ocorre, então, como eu estava dizendo, a partir dos princípios de Lutero, a nação alemã acaba enfrentando o Sacro Império Romano e propõe à nação, os príncipes dessa nação alemã, propõe à nação essa liberdade de afirmar uma nova confissão de fé, desligada dos dogmas e da própria confissão católica romana. E, então, acaba que a Alemanha põe um fim ao domínio religioso político do Papa Romano sobre a nação alemã. Porém, isso não aconteceu, sem dúvida alguma, isso não aconteceu sem que houvesse revoltas e derramamento de sangue. Muita gente acabou morrendo, principalmente na revolta dos camponeses, lá na Alemanha, e
como consequência a isso, uma série de outros países, como França, Suíça, Holanda, Bélgica, Inglaterra, acabaram fazendo suas reformas. Cada país, então, acaba por fazer as suas reformas religiosas e, naturalmente, também tomando a decisão de romper com esse acordo, com essas alianças que, naquela época, ainda se mantinha com a Igreja Romana. Com isso, então, cada nação acabou se libertando economicamente e politicamente do domínio espiritual e temporal, como se dizia, né? E temporal do Papa de Roma. No decorrer da história, então, vários homens e mulheres, nós vamos ter mulheres também, que vão erguer a bandeira do justo viverá pela fé. E, com isso, várias marcas vão sendo afirmadas em catecismos, em credos reformistas, né? Nós vamos ter vários catecismos sendo escritos, porém, alguns lemas, né? Alguns lemas eram comuns a todos, a todo esse movimento da reforma, alguns lemas eram comuns. Por exemplo, nós vamos encontrar que esses lemas eles não são originários de Lutero. Há muita confusão nisso, porque o pessoal, quando chega na época da Reforma, começa a falar sobre esses 5 pontos, né, esses 5 lemas da Reforma, e que eles atribuem a Lutero. Não, Lutero não trabalhou isso. Isso foi esses lemas foram sendo juntados devido às ênfases desse próprio movimento reformado, né? Por exemplo, a sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus e soli Deo gloria, né? São palavras em latim, porque naquela época todos os documentos, fossem religiosos, sociais, políticos, todos eles eram escritos em latim, e jurídicos também. Então, esses cinco pontos, né? O sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christo, soli Deo gloria, foram marcas que formaram esse movimento reformista. Bom, vamos comentar rapidamente cada um. Quando o primeiro, por exemplo, sola fide, quer dizer em latim só a fé, somente a fé. O que acontece? O entendimento dos reformistas é que eles diziam que só a fé, e unicamente ela, era suficiente para salvar o ser humano dos méritos eternos, através dos méritos eternos de Cristo. Quer dizer, Cristo executou toda a obra de salvação e nós somos levados a crer, quer dizer, confiar. Fé é confiar, não é? Sola gratia, por exemplo, somente a graça e unicamente pela graça é que nós somos alvo da bênção de Deus, das bênçãos de Deus. Todo ser humano é alvo da graça, do favor imerecido de Deus, né? E nós só podemos ser salvos pela graça de Cristo. Né? Um dos textos que nós temos aí na nossa Bíblia, que é Efésios 2:8, muito conhecido. Efésios 2:8 nos diz que pela graça, na minha versão mais contemporânea, é pela graça que estão salvos mediante a fé, diz aí. E isso não é mérito vosso, é dom de Deus. Então, não, a graça, ela elimina o mérito. E é por graça que nós estamos aqui, é por graça que nós podemos receber a bondade de Deus. Né? Sola Escritura, esse foi o terceiro, somente a Escritura. Somente por meio das Escrituras
a revelação tanto da pessoa de Cristo quanto da vontade de Deus. É através das Escrituras que o homem pode conhecê-lo e, naturalmente, ser salvo, desenvolver um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Solos Christus, quer dizer, somente Cristo. Isso significa apenas em Cristo, quer dizer, somente nele temos e podemos obter satisfação, a satisfação de Deus. Ela está depositada em Cristo. Cristo é o eixo da história. Cristo é... eu não sei se os angolanos sabem, mas eu aprendi semana passada um termo usado aqui em Portugal. Cristo é a charneira da história, né? A palavra charneira, eu fui ao dicionário para procurar, e significa dobradiça, né? A dobradiça é o eixo. Então, Jesus Cristo é o centro de tudo. Não há nada nem ninguém fora de Cristo, nem além dele, que possa satisfazer a nossa necessidade, a salvação, mas e através dele é que nós somos satisfeitos no ser de Deus. Essa é a grande bênção do Evangelho. E, por último, soli Deo glória. Não é? Somente a Deus a glória, unicamente para Ele. Nós existimos para demonstrar este valor, o valor que Deus tem. Nós não usamos nenhum acessório e nem precisamos de outro acessório para juntar a Deus ou para ajudar a Deus. A glória é dele e esta é a grande bênção do Evangelho. Bom, eu falei aqui um pouco sobre a questão da história e de alguns pontos. É claro que durante o que se passou, né, o que decorreu da reforma, desse ato de Lutero foi apenas vamos dizer assim, como é que a gente diz? A ponta do iceberg, né? Porque nós vamos ter, por exemplo, pessoas antes de Lutero e pessoas depois de Lutero que foram dando as suas contribuições, os seus contributos para que a fé pudesse, de fato, se estabelecer fora daquele âmbito católico romano, né? Mas agora vamos falar um pouco sobre a nossa época, nossos dias de hoje, certo? É muito bom a gente falar sobre a questão histórica, mas o que tem a história no passado a ver conosco hoje? E é importante que nós possamos pensar bem sobre essa questão do dia de hoje. Bom, deixa eu começar a falar um pouco sobre... hoje, por exemplo, nós vivemos dias muito, muito confusos e complexos na sociedade, né? Se nós formos para o mundo, para a nossa sociedade, estamos a viver no século XXI, né? Mas não somente na sociedade. Hoje, por exemplo, as igrejas que, não só a Igreja Católica Romana, mas também as igrejas decorrentes desse movimento reformado, acabaram por se fragmentar enormemente, né? Você tem hoje no mundo todo uma estatística, uma cifra, e eu acho que isso já está bem antigo, uma cifra de 65 mil denominações evangélicas, né? 65 mil denominações é muita denominação e é muita fragmentação, né? Aquilo que ocorreu com Lutero, porque Lutero não queria sair da igreja, e nem alguns dos reformadores da época, Lutero não quis sair da igreja, ele queria reformar ou ajudar a remodelar, né? Melhor falar de remodelação da própria igreja romana, coisa que não aconteceu e ele acabou sendo excomungado. Mas
não há apenas uma situação confusa no mundo de hoje, mas também dentro das igrejas, seja ela, então, romana ou evangélica, ou seja como for. Diante dos nossos olhos, por exemplo, nós percebemos o quê? Que o ensino dos apóstolos, nós vamos aos evangelhos, né, nós temos acesso às escrituras, à Bíblia. Então, se nós formos ao ensino dos apóstolos, como ensinados nos evangelhos pela boca de nosso Senhor Jesus, vamos ao Novo Testamento, o ensino de Jesus, não é? Como a gente diz, a doutrina, o ensino de Jesus está diluído, para falarmos assim de maneira muito branda. O ensino foi diluído. As igrejas, por exemplo, vivem um evangelho onde a glória não está centrada mais em Cristo, e sim num evangelho bem humanista, né? Quando eu digo um evangelho bem humanista, nós temos que pensar, por exemplo, que nós estamos muito a depender de homens, de pessoas, né? Quando eu digo homens no seu sentido genérico, né? Dizemos a Deus, por exemplo, o que ele, hoje nós dizemos a Deus o que ele deve fazer, né? A fé, ela foi trocada, o homem está no lugar de Deus e Deus foi colocado assim no cantinho, né? Ele continua na igreja, mas está no cantinho ali, quietinho na igreja. A fé está, por exemplo, a ser trocada por novas indulgências, aquelas indulgências que foram vendidas pela Igreja Romana para comprar a salvação. Hoje, por exemplo, a fé ela foi trocada por essas novas indulgências. Compramos, então, o favor de Deus através do dízimo, das ofertas, das correntes de oração, das 7 sextas-feiras, né? Compramos a rosa ungida, pagamos por ela, e quando entregamos o dinheiro, esperamos que esse favor de Deus, as bênçãos de Deus venham sobre nós, né? Buscamos os cultos que dependem muito de um pregador, um bom orador, um bom expositor. Dependemos muito de um culto, de uma liturgia no domingo, que é alimentada pelos famosos líderes de louvor e shows evangélicos. E precisamos de determinados elementos que são externos, né, acessórios, para que nós possamos adorar bem a Deus no domingo. Dependemos de homens e mulheres ungidos, mais ungidos do que os comumente pastores, né? Pastorezinhos, missionáriozinhos, né? Esses aí já não valem mais. O que nós queremos são pessoas, são gurus, são aquelas frases de efeito que nós podemos reter destes homens, dessas mulheres, e então usar sem moderação nas nossas redes sociais. Vivemos também uma época onde muito se fala de avivamento, né? Um avivamento muito coreográfico, muito dependendo da estética e tantas vezes histérico, né? Vivemos isso, eu sei disso, nós não temos apenas essa experiência lá no Brasil, mas temos essa experiência aqui em Portugal, temos experiência, e nós sabemos que os irmãos de Angola, de Cabo Verde e de tantos outros lugares também passam por essa mesma situação. A nossa devoção a Deus depende desses eventos, né? Eventos, programações de uma igreja local que possui eventos, acontecimentos de segunda a segunda, é uma igreja, segundo muitos aí, uma igreja extremamente cheia do Espírito. Quando, na verdade, nós vamos percebendo que estas coisas elas são extremamente
são elementos complicadores para o simples evangelho. A Somar, por exemplo, também, a Somar, e eu me lembrei agora disso, a Somar a ética dos movimentos evangélicos hoje que estão ligados a ideologias políticas, né? Tanto de direita quanto de esquerda. Então, nós vamos encontrar aí cristãos defendendo o comunismo, cristãos defendendo a extrema-direita, e nós percebemos que o evangelho não pode e nem deve se ligar a coisas como estas. O evangelho é o evangelho. Nos nossos dias, então, nós temos um grande desafio, não é? Como vivermos a nossa fé para Deus e para os outros, a fim de que nós possamos continuar a levar o Evangelho de Jesus. Por que a reforma foi necessária no século XVI? Porque o Evangelho de Jesus Cristo foi esquecido e algumas pessoas quiseram, então, naquela época, pessoas de vanguarda, pensadores, pessoas que estavam preocupadas em um relacionamento profundo com Deus, foram usados misericordiosamente por Deus para uma revolução que custou a vida de muita gente. Hoje, não digo que nós vamos precisar pegar em armas para isso, mas nós precisamos repensar muito seriamente a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus, né? Eu queria lembrar, por exemplo, de terminar aqui essa exposição, lembrar aqui um pouco a respeito de um rei do Antigo Testamento chamado Josias. Eu não sei se vocês se lembram de Josias. Isso nós vamos encontrar em 2 Reis, capítulo 22 e 23, são 2 capítulos ali do livro de 2 Reis, e conta-nos a história de Josias. Josias é interessante, ele começa a reinar com 8 anos, era um menino, né? Era um miúdo, como a gente diz aqui, e quando ele atinge a sua condição mais consciente, mais racional, né? Ele acaba por pedir para que vários dos seus funcionários fossem ao templo de Israel, ao templo de Jerusalém, para fazer ali, então, iniciar um processo de remodelação. E aí, remodelação é aquilo que a gente chama de uma reforma no templo em si, não é? Era uma remodelação mesmo, né? De cal e cimento e pedra, porque o templo estava destruído. Interessante, a história conta que o livro da lei de Deus estava esquecido, tão esquecido que encontraram o livro no meio daquele templo lá, todo cheio, imagino, todo cheio de teias de aranha, e então eles vão levar esse livro para o rei, e é interessante que o que estava a levar para o rei, ele disse assim: olha, o sacerdote pediu para entregar esse livro para o rei Josias, né? E coisa que, na verdade, eles nem tinham mais noção do que era esse livro, o livro da lei de Moisés, né? A verdade é que quando o rei toma consciência disso, lê o livro, essa renovação espiritual e essa vida volta a ser o assunto mais importante da vida da nação de Judá. Então,
precisamos hoje redescobrir a verdade que não é uma tese, não é um assentimento intelectual, mas redescobrir a verdade na pessoa de Jesus, né? Jesus Cristo está revelado aqui nos evangelhos, e a sua obra é que nos justifica, a sua pessoa, e, naturalmente, renovar nossa aliança com o Senhor nesse sentido. Todos os dias nós precisamos disso. Eu queria terminar apenas chamando-nos a essa necessidade de cuidarmos não só de nós, né, pessoalmente, mas cuidarmos também daquilo que o Evangelho nos ensina, do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que quando nós vamos a compreender e viver esses ensinos de Jesus, nós vamos ter que corrigir e eliminar alguns erros da nossa caminhada. E todos nós caminhamos na fé, mas cá e lá nós vamos precisando corrigir, porque somos sempre tendentes ao desvio, coisa que, se nós não fizermos isso, vamos chegar a essas condições que nós temos visto, não só nesses nossos dias, mas como nós vimos também na época do passado. Eu queria terminar e abrir para a gente conversar um pouco. E eu queria pedir aí que nós pudéssemos, não sei se a Ludmila conseguiu ouvir tudo, se o Ari ouviu tudo também, né? Queria ouvir vocês, o Laírton, a Margarete, tivéssemos aí uns minutinhos aí para ouvir. E aí, o que acham? Esqueci da Raquel, né? A Raquel também é importante aí nesse processo, né? A Lud tá ligada aí? Lud, você nos ouviu? O micro dela, ela deu silencioso no micro, mas acredito que sim, que está. Lud? Oi, Ludmila. Então. Ela está aqui. Pois, então vamos. Está aqui conosco. Talvez ela foi buscar um café, ou um chá. Pois então, gente. Estou aqui, ela respondeu sim. E aí? A rede está fraca, ela disse. Fala um bocadinho, Ludi. A rede está fraca. Yeah. Eu estou a ouvir, só não estou, acho que eu não consigo. Tá bem. Tá bem, tudo bem. Então, e o que chamou a atenção de vocês e o que cada um poderia contribuir aí para a gente crescer aí juntos? E aí, Laírton? Laírton, Margarete está indo? A minha rede está funcionando bem para falar. Está podendo falar? Sim. Então, consegue me ouvir? Sim, conseguimos me ouvir. E aí, Ludi? Tá? 10 segundos para você aí. Aproveitar que a minha rede, que a internet agora está a funcionar um pouquinho melhor, e queria comentar e fazer até uma pergunta que eu acho que eu não ouvi bem, a rede estava a funcionar mal. O pastor estava a explicar, né, acerca da reforma, e eu não entendi bem. O pastor disse que somente a fé, somente as escrituras, Jesus e muito mais, não foram totalmente escritos por Martinho Lutero. Houve mais pessoas que escreveram isso com ele. Não entendi isso muito bem. E o que eu queria contribuir, o que me chama a atenção acerca da reforma protestante é particularmente a bravura de Martinho Lutero naquilo que o pastor disse, que ele não ia negar a sua fé, ele não negaria a sua consciência e não negaria as escrituras. Então ele viu a situação em que estavam, o que a igreja fazia, e dentro dele ele não conseguiu negar tal coisa, e que houve esse movimento que ele fez, escreveu as 95 teses,
e muito mais. Então, isso me chama muito a atenção e encoraja-me para que nos dias de hoje a gente não se conforme a viver da forma como o mundo tem estado ou como o mundo fala acerca da Bíblia, o que não é verdade, ou como a maioria dos cristãos ou dos irmãos em Cristo. É verdade. Só queria dizer, Ludmila, que outros... Só um minutinho, está reconectando, pastor. Está reconectando. Está ouvindo, Ludi? Sim, consigo ouvir. Pode falar, pastor. Então, Ludmila, eu acredito que, como você perguntou sobre a questão dos lemas, né? É claro que outros lemas apareceram, mas, em suma, nós vamos encontrar esses os principais, né? Na verdade, não foi Lutero que montou esses lemas, outros vieram, como Calvino, João Calvino, como John Knox, na Escócia, João Calvino em Genebra, na Suíça, também uma parte da vida dele na França. Outros vieram também, outros, como nós vamos encontrar Zwinglio na Suíça também, embora que Zwinglio tinha uma visão mais radical da fé, né? E essa radicalidade do Zwinglio acabou levando Zwinglio até mesmo para o campo de batalha. Zwinglio foi morrer matando católicos, né? Para ver que naquela época a situação não era uma coisa tão simples assim, né? Envolvia muito da luta mesmo, a luta pela sobrevivência, a luta e os radicalismos, né, daquela época. Muita gente morreu, né? Muita gente morreu também na mão da Igreja Católica, da Santa Inquisição. Vejam, eu estava analisando aqui a história de Portugal, né? Porque naquela época, aqui em Portugal também chegou, ou tentaram trazer a reforma para cá, mas a Santa Inquisição acabou por abafar todo o pequeno movimento, né? Pessoas, por exemplo, nós temos a informação de alguns holandeses que chegaram aqui lá por volta de 1650, alguns holandeses, belgas, acabaram sendo mortos e tiveram que correr aqui de Portugal devido a essa questão da Santa Inquisição e também da forte pressão da Igreja Católica Romana nesse movimento da própria Igreja que foi chamado da Contra-Reforma, né? Então, nós vamos ter isso. Mas é isso, o que chama a nossa atenção é esse brio, né? Essa garra, a sua consciência era importante. E contra a consciência, e o que me chama muito a atenção é isso, contra a consciência, a nossa consciência é muito mais importante. O apóstolo Paulo fala sobre essa questão da consciência, né? Escrevendo a Timóteo, ele diz que a nossa fé ela precisa ter uma boa consciência, uma firme consciência, para que possamos viver este evangelho, né? Então, é verdade. A Raquel levantou a mão? Levantei. Com base no questionamento da Ludmila, pastor, se não foi o Martinho Lutero que escreveu as 5 solas, como foi que surgiu esse resumo dessas solas? Quer dizer, que são afirmações, as 5 afirmações da fé reformada. Como surgiu? Não, como eu disse, outros foram montando, e essa designação ela é muito recente, é do século XX para cá, final do século XIX, século XX. Então, isso foi a própria igreja, foi constituindo e foi
usando determinados estudos, escritos de um reformador, de outro reformador, e então chegou-se a esses cinco. Hoje o pessoal fala, né, 5 solas, né? Parece que, eu não sei como é que é lá em Angola, mas sola, para nós lá no Brasil, tem a ver com sapato, que é a sola do sapato, né? E isso não combina, sinceramente não combina, não tem nada a ver com esse negócio aí. É coisa de hoje em dia, né? Todo mundo quer resumir determinadas palavras específicas em acrósticos, essas coisas, mas não precisamos ficar presos a isso, não. Muito bem. E aí, queria ouvir vocês, Margarete, Laírton. Faz tempo que eu não ouço Laírton. Faz tempo não, a gente estava aí em agosto, poxa. Eita, saudade. E o Ari? Ari? Ele ia falar, o pastor. Sim. Eu? Não, é a Ludmila. A Ludmila? Não, é você. Sou eu mesmo? Você ia falar alguma coisa? Como o pastor Luiz falou, né? Os solas são assim um resumo, né, dos pontos principais da teologia da Reforma Protestante, e eles foram propostos no século XX por teólogos neo-ortodoxos, tá certo? Por teólogos neo-ortodoxos. Gente que abraçou a teologia de Karl Barth, Emil Brunner e outros. Tá certo? Muito bem. Então, não recente. E muito identificado, na realidade, com a reforma calvinista, que é uma outra dimensão da reforma protestante, não é? Que se segue depois a reforma luterana e a própria reforma na Inglaterra. Muito bem. É isso mesmo, Laírton. Muito bom. Muito bom, obrigada. E o Ari? O Ari se escondeu. Quando... Ari. Olha, não precisa... A gente sabe que você é filósofo, mas, por favor. À vontade. 10 segundos para você, Ari. 10. Não era 4, agora 10. Eita, Ari, estás frito. Deu para aprender bastante. Né? Eu lembrei que chegamos a ver o filme quando os pastores estavam aqui ainda. Mesmo? Chegamos a ver aqui, sim, chegamos a ver aqui. Eita, é verdade. Deu para relembrar. Para a Margarete e o Laírton, o Ari é o nosso grande amigo de Alhos Vedros. Quando nós estávamos lá, nós descobrimos, ou melhor, o Ari nos descobriu, né? O Ari nos descobriu. O Ari, ele tem ele é cantor, gente, ele é cantor. Eu estou precisando de um cantor aqui, viu, Ari? Precisando de um cantor aqui de canto de fado. Aí, tá ruim. E aí? Estou precisando. Você não quer vir aqui cantar fado? O fado cristão, né? Você diz assim, ó, é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha, isso vai ficar gravado, meu Deus do céu. Ai, gente, é assim, viu, Ari? Nós precisamos contextualizar a mensagem do Evangelho. Então, enquanto o Ari vai se lembrando do que chamou a atenção, a Margarete podia dar uma palhinha para nós. Vou falar. Fala. Não, eu estava pensando aqui, enquanto falava, que da reforma para cá já teve várias reformas, né? Humanas, né?
E como fazer para retornar ao objetivo inicial, de forma simples. Porque eu acho que foram incrementando tanto, trazendo tantas novidades, que o simples ficou complicado e o belo ficou feio. A gente sabe que Cristo é o modelo, mas o modelo que foi colocado na atual conjuntura é uma desconfiguração total. E aí, verdade, cada um fazer... Claro que eu não estou dizendo que a gente vai fazer o que se fazia naquele século, mas como trazer a essência daquilo para o século atual, para a vida de cada um, porque eu acho que cada um fazendo um pouquinho, obviamente a gente vai desfazer toda essa misturada aí. Então, quando você estava falando, eu estava aqui pensando, e eu sempre trago essa reflexão, de que eu não consigo mudar o mundo, mas se eu começar a mudar esse mundo dentro de mim, já vai ser uma contribuiçãozinha, né? Uhum. É isso, Margarete. Eu acho que você respondeu. Hoje nós não temos mais um domínio, um domínio de uma nação pela outra do ponto de vista da força, mas temos muito da inteligência, não é? A internet hoje, ela é, queiramos ou não, quem detém informação detém poder, né? Infelizmente, muitos são levados porque não conseguem mais sequer ler. Nós estamos chegando a uma época onde as pessoas não têm mais nem capacidade de entender aquilo que se escreve ou que está escrito, não conseguem mais fazer uma leitura crítica de situações. Então, nós estamos, parece que, chegando a uma época, embora com tanta tecnologia, com tantos dados, mas nós somos pessoas vazias, quer dizer, estou falando nós, no sentido genérico, né? E o que está a fazer conosco? Nós acabamos replicando determinados modelos, determinadas ideias, determinadas propostas, ideologias, sem que possamos ter uma consciência clara, simples, né? E tem que isso começar com a gente. Posteriormente, tem que começar no nosso sítio, né? Como a gente diz aqui em Portugal, no nosso sítio, na nossa família, no nosso dia a dia. Hoje na verdade, nós somos resultado de um sistema social, de um sistema político, né? A sociedade hoje, do jeito que está. Então, a grande ênfase aí da reforma do século XVI é que nós temos, por exemplo, isso eu digo na minha denominação mesmo, nós nos reunimos, né, todos os anos para agradecer a Deus pela reforma, então, mas ela fica lá. Nós pensamos na reforma lá e não conseguimos fazer uma ponte para sermos, por exemplo, os cristãos do século XXI. Como é que nós podemos viver o cristianismo de forma simples, como disse você, de forma simples, de forma verdadeira, íntegra, sincera, nesse mundo de hoje? Então, o grande, onde, por exemplo, os radicalismos, os extremos, né? Essa coisa por exemplo, da homofobia com essas ideologias de extrema direita, política, social, e isso tudo, onde é que se insere o evangelho simples de nosso Senhor Jesus? Né? Onde é que nós podemos cultuar a Deus de maneira sincera, olhando para nós, olhando para o semelhante como
a obediência por amor a esse semelhante, né? Como é viver, por exemplo, o ensino apostólico, quando o Senhor Jesus dizia: ore pelo seu inimigo, né? Ame o seu inimigo. Isso é uma coisa complicada, porque nós estamos tão envolvidos por ideologias, seguimos um evangelho ideológico que satisfaça a direita ou a esquerda política, e o evangelho ele está além disso, ele é supracultural, suprapolítico. É claro que a política, o social, o filosófico, nós sabemos que Cristo ele é a verdade única e ele vem para purificar essas coisas. Mas nós não podemos atuar, vamos dizer assim, anunciar a boa nova, fazendo que os povos, por exemplo, os ibéricos, quando foram as descobertas, né, o tempo dos descobrimentos, eles acabaram levando a espada e a cruz, né? E nós não podemos, é contra a nossa natureza, é contra a natureza do Evangelho. Só que a missão daquela época, de 1500 em diante, era uma missão ideológica, né? O Evangelho havia se sucumbido diante da ideologia política, né? Romana, religiosa romana. Então, nós não temos mais isso, mas temos contra nós esse analfabetismo espiritual, esse analfabetismo religioso, analfabetismo social que vivemos, e nós temos que ensinar isso, ajudar outros a viver esse. Eu penso que seja isso, né? É claro que existem muitas coisas para a gente conversar, mas penso que são desafios nossos, né? Por exemplo, um tempo onde a ecologia ela está sendo colocada hoje, por exemplo, está acontecendo lá em Glasgow essa grande reunião, esse grande encontro, né? Que nós chamamos aqui em Portugal de cimeira, né? Essa cimeira do clima. Como é que nós, cristãos, devíamos pensar do ponto de vista da ecologia? Nós somos os primeiros. Se nós formos olhar o aspecto do que o Senhor fala sobre nos evangelhos, e o que nós entendemos sobre criação, né? Quais são os efeitos dessa visão criacional de Deus, né? Manter essa visão como providência divina, isso é fundamental. Quer dizer, o Evangelho não tem apenas uma perspectiva de nos levar à eternidade, mas sim começarmos a viver a eternidade agora. E como fazemos para viver a eternidade agora? Se eu creio em novos céus e nova terra, nós também temos que fazer novos céus e nova terra aqui, prevalecer essa terra, até que um dia ela seja renovada plenamente pelo poder miraculoso de Deus. Mas nós temos o nosso cristianismo de hoje tem sido um cristianismo dualista. Nós temos o cristianismo que fala só sobre céu e outro, um cristianismo que fala sobre coisas terrenas, aquilo que é terreno é profano, ecologia é profana, política é profana, obras sociais são profanas, e nós acabamos desvinculando tudo isso, quando, na verdade, o ensino apostólico anunciava a palavra viva, que era uma consequência na vida de tantas pessoas, e isso envolveu politicamente o próprio império, porque o Império Romano chega a um momento de ter que se sucumbir à própria religião, que naquela época se tornou religião cristã, né? Mas Laírton e Margarete ergueram a mãozinha. Fale.
Duas damas. Não, fala depois. Não, só um fato, né? Assim, a Reforma Protestante propôs que a Igreja reformada se reformasse ao longo da história, que fosse uma experiência viva e, infelizmente, 130 anos depois da Reforma, já houve um movimento, o movimento pietista, não é, tentando romper com tudo aquilo que a Reforma não tinha conseguido levar adiante, não é? Então, por exemplo, nós ainda preservamos no protestantismo práticas de uma igreja constantinizada, né? Veja só, a Reforma prega que o sacerdócio é universal, mas nós temos dentro da igreja uma relação hierarquizada, especialmente no caso de igrejas reformadas calvinistas, onde você tem o pastor, você tem o presbítero, você tem o diácono, a relação entre eles, com quanto a gente saiba, que não seja hierárquica, mas sim é uma relação de serviço. Na prática, isso não acontece porque as relações são hierarquizadas. Os próprios concílios da Igreja protestante reformada, não é, que tem esse caráter hierarquizado e acaba ofuscando essa coisa que foi arrancada do Evangelho, né, do sacerdócio de todos os fiéis. Todos nós somos ministros de Deus. Não é? Todos nós exercemos, você estava falando sobre ecologia, todos nós precisamos exercer um mandato cultural. Todos nós temos responsabilidade para com a natureza criada por Deus. Nós somos mordomos, não é? E a gente se esquece que a nossa salvação pressupõe a reconciliação com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação de Deus. É verdade. E nós temos abandonado isso, nós temos abandonado os princípios do Evangelho. E aí eu volto àquela questão, não é? Quando Lutero, na Dieta de Worms, apela à sua consciência, é porque só a nossa consciência é que pode, ao ser transformada, mudar as nossas vidas. E a nossa consciência só pode ser transformada pelo poder do Evangelho. Quando a nossa consciência é transformada pelo poder do Evangelho, os meus olhos começam a enxergar com os olhos de Jesus, eu começo a ouvir com os ouvidos de Jesus, eu começo a falar com a boca de Jesus. Eu me identifico de tal forma com Jesus que alguém pode até dizer, ali vai um cristão, ou seja, um pequeno Cristo. É um pequeno Cristo. Poxa, esse era eu acredito que esse era o anseio de Lutero, de Calvino e de tantos outros, e é o nosso anseio. Sim. Mas só que, infelizmente, no momento em que a igreja deixou de ser gente e passou a ser instituição, a gente lançou um outro fundamento que não Cristo, a pedra angular. E isso é terrível para o protestantismo, é terrível não somente para o protestantismo, mas para o cristianismo no mundo. Porque a gente perdeu a referência. É verdade. A nossa sociedade, a sociedade ocidental, foi erguida sobre princípios cristãos, sobre bases cristãs, não é? Que preconizavam a liberdade de expressão, não é? Que preconizavam, que preconizam aquilo que a gente entende por democracia. Se não é a melhor coisa, se não é a coisa mais perfeita que a gente tem, mas é a melhor coisa diante de tantas outras coisas ruins que acontecem, não é? E o Evangelho não pode jamais se deixar ideologizar, porque ele é crivo para todas as coisas. Então, ele não pode se deixar ideologizar nem pela esquerda, nem pela direita, nem por nada. O Evangelho nos ajuda a fazer a leitura correta da vida. É isso aí. Eu falei muito, Luiz. Eu tava, falou muito, mas falou bom. Enquanto o Laírton estava falando, né, eu estava me lembrando de um livro, o título dele é A Treliça e a Videira. Então, nós acabamos dando muita atenção à treliça
que foi construída para suportar a videira e esquecendo a videira, né? A videira é aquilo que Deus construiu, né? Então, é isso, Laírton. O grande desafio nosso hoje é voltarmos ao Evangelho, o Evangelho simples, né? Percebemos que nós vamos encontrar esses ofícios, essas funções dentro de um organismo e não sobre uma instituição, né? Eu estava a dizer aqui, ontem nós temos o nosso encontro no domingo, aqui com algumas pessoas queridas, jovens e tudo, nós estávamos dizendo que as nossas relações como cristãos hoje, elas estão muito baseadas na instituição. Então, nossos relacionamentos são muito institucionais e não relacionais, fraternais, como nós percebemos isso nas Escrituras, no Novo Testamento, né? Quantos colaboradores do apóstolo Paulo, né? Como é que os presbíteros de Jerusalém, eles viviam para resolver questões de natureza cultural, né? Como o caso do Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Quantas vezes nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre a importante função dos diáconos, mas é como você disse, esses ofícios, quer dizer, a palavra ofício, é interessante que a palavra ofício em latim significa trabalho, né? Ministério, né? Serviço. Então, esses que são chamados não podem ter uma relação de poder, né? E é isso que tantas vezes tem ocorrido e o que nós acabamos por transformar. Quer dizer, por isso que a igreja precisa voltar-se essa grande doutrina que você disse, né? A doutrina do sacerdócio universal de todos os fiéis, né? Todas as nossas vocações são importantes, né? As vocações, por exemplo, nas igrejas atuais, elas são delimitadas motivadas pelo consumismo, o consumismo nosso de cada dia, né? Os jovens hoje não estão mais preocupados com vocação, eles estão preocupados em ter uma profissão para poder ter todas as possibilidades de consumo, né? Você ser um bom médico, não existe mais essa ideia. É de ser um médico que leve você a ter toda aquela qualidade de vida, mas muitas vezes motivado por um egocentrismo muito grande. Deixamos de pensar nas vocações e nas profissões como chamamentos de Deus para a sociedade, transformar a sociedade através das nossas ações, palavras. Então, são desafios muito grandes que nós temos hoje em dia. Principalmente, por exemplo, aqui em Portugal, nós estamos a conviver aqui diretamente na universidade, onde a universidade, o pensamento acadêmico hoje, ele é pós-verdade, né? Nem pós-cristão, é pós-verdade. Então, cada um tem a sua verdade, vivemos esse relativismo, e uma vez que você pode até falar sobre religião no meio acadêmico, mas todos vão te respeitar como sendo uma das verdades, né? O agnosticismo, ele graça aqui muito fortemente, o ateísmo também, mas porque, na verdade, aqui só se consegue pensar em religião ligada à instituição. Não se concebe, por exemplo, a ideia de uma religião sem instituição. Então, quando se fala em religião aqui, se fala em Igreja Católica. E
e muitos não querem a religião porque não querem a Igreja Católica Romana. Não dá para pensar, por exemplo, no português que seja apenas português. Ele tem que ter um amparo, um histórico na Igreja Católica. Então, é um grande desafio para nós pensarmos aqui, embora que existem situações onde, embora nós tenhamos essa dificuldade, mas, do outro lado, temos uma certa facilidade, porque, uma vez que trabalhamos a questão da consciência, então a consciência é de todos. Então, cada um tem a sua própria e cada um precisa ser respeitado no Estado de Direito, né? Então, essa é uma outra facilidade que nós temos aqui. Quer dizer, né, essa ideia do Estado de Direito, ele acaba sendo muito importante também para isso. Bom, dona Raquel está dizendo aqui que já passamos do limite. Então... Já passamos do limite. A Ludmila está em Angola, já tem horário bem avançado do nosso. E o Ari, ele botou 2 palitinhos aqui no olho para não cair de vez. Não. Então, os meus olhos são assim, já não abro mais aqui. Ari, eu estou a abusar consigo. Eu estou só a picar você. Mas deixa eu só falar uma última coisa. Eu prometo que vai ser rapidinho. Fala, Margot. Fala, querida. Sabe o que enquanto você estava falando e voltando, que eu estava refletindo, você falou sobre o meio digital, a tecnologia hoje que toma conta no século XX, aquela coisa toda, né, e que a gente termina sendo influenciado. E aí eu me lembrei de uma coisa que aconteceu ontem aqui comigo, né, e que eu acho que é um bom começo para a gente pensar o que cada um pode fazer. Eu estava aqui no apartamento e, de repente, ouvi uma voz, é bem rápido isso, ouvi uma voz gritando, e aí fui ver na janela, era uma pessoa de uma ONG passando na rua, gritando, pedindo ajuda, né? Ele vestido com jaleco, e ele pedindo, olha, nós somos uma instituição, precisamos de comida, precisamos de qualquer coisa, pode ser vestuário. Ele pedindo, e eu cheguei na janela e fiquei olhando, observando aquela pessoa gritando lá, e ele com a mão e andando, que já, em vez em quando, acontece isso. E na hora me chamou muita atenção. O que foi que eu fiz? Peguei o celular e disse, como é que eu posso ajudar? Vou filmar, vou postar para ajudar. Aí eu disse, mas ele está precisando de uma filmagem? E liguei o celular, abri a despensa, o que tinha, coloquei na sacola e desci. Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer essa reflexão na hora, o que é importante, né? E a gente está perdendo, a noção do que é essencial para o que é virtual e nem existe, né? Porque o fato de você postar não vai encher a barriga de ninguém, não vai ajudar. É verdade. Então, às vezes, claro que a gente tem exemplos que algo como esse, divulgar, possa ter tido uma repercussão. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes você pode fazer essa reflexão da sua intervenção, né? Que é aquilo, o que é que eu posso, comigo, fazer para que esse pouquinho comece a crescer. É isso mesmo. É a parábola do semeador. E precisamos semear boa semente. Isso. Minha gente... Obrigada, Laírto, pelo contributo. Ele teve que sair. Sim, ele escreveu aqui. Sim, né? sim. Gente boa, Temos boa que noite. encerrar, pastor. Vamos encerrar. Então, a dona Raquel já bateu o martelo. O Aristóteles sabe que aqui em casa quem manda sou eu, né, Aristóteles? A Ludmila está rindo. Está rindo, né? Está rindo. Venha rir aqui. Venha para cá, Lud. Venha rir aqui com a gente. Bem, então nós vamos agradecer. Eu vou terminar com uma oração. Espero que vocês tenham uma boa semana e que a presença
presença de Cristo, do Espírito Santo no nosso coração, nos ajude a continuar nessa semana, apesar dos desafios e das dificuldades que todos nós temos, mas como bem disse a Margarete, podemos começar conosco de maneira prática, fazendo com que esse evangelho não somente seja dito, mas também vivido por nós. Ok, vamos orar. Senhor, nós agradecemos por o dia que o Senhor nos deu, por esse momento que passamos juntos. Agradecemos, Senhor, agradecemos, porque a Tua graça, ela existe, continuará existindo, a Tua bondade, o Teu Evangelho, a pessoa de Cristo, são coisas que nós não conseguimos jamais negociar da nossa consciência. O Senhor vive dentro de nós e pedimos que, assim como aqueles homens e mulheres do passado que lutaram por causa do amor que tinham por Ti, que o Senhor também nos leve a amar-Te a tal ponto de podermos agir também em nossa missão nos dias de hoje, servindo os outros para a glória de Deus. Alimenta, Senhor, a nossa alma e dá-nos, ó Deus, uma noite de descanso na Tua presença. Agradecemos por isso, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém.